pessoas olhando. Né? Já? Tá bem? Esperando, né? Ó, o pessoal postou foto aqui. Ao vivo, ó. Ah, aqui não, não postou foto. Chamada? Qualquer coisa. Só que... Tenta fazer a chamada dele aqui do link. Bora. Fala um minutinho. Mas não tá aparecendo você, não. Tá aparecendo. Tô sentado, pode. Chega agora. Esse não. Tem o microfone dele. Roteirinho pra desligar ele. Esqueci. Toca aí. Na hora que eu falar sim, você para e passou. Pega o microfone dele. Quando você ouvir? O senhor deu roteiro aí? Deu pra entender? Aham. Não, toca aí mais 10 segundinhos aí passou aí. Pessoas já. Tá direitinho aí? Tá aparecendo essa mensagem aqui. Tá o som aí. Ligou o microfone? Boa noite, meus queridos e amados irmãos da Primeira Igreja Batista e todos que estão acessando por este canal do Facebook. Ainda não estamos com um áudio profissional, estamos fazendo o possível para transmitir, fazer essas lives ao vivo para que possamos edificar os nossos irmãos. Esperamos estar melhor o áudio agora. Na próxima semana estaremos na igreja, se Deus quiser, para fazermos no templo, não as pessoas. Apenas eu e Marcos estaremos no templo para que o áudio fique com uma melhor captação. Gostaria de dar algumas orientações antes de começarmos a mensagem. Por exemplo, quem estiver assistindo na televisão, aumente o volume, porque alguém reclamou que a live de hoje, 10h05, ficou um pouco baixo o volume. E quem está assistindo no celular, provavelmente precise colocar fone de ouvido. Eu espero que melhore um pouco o áudio agora com a caixa de som, porque na verdade a captação está sendo feita direto pelo celular e direto pelo computador. Estamos sem mesa de som, por isso que o áudio às vezes fica baixo. Vamos iniciar esta noite de 23 de março de 2020 com uma oração, e nós vamos ler um texto hoje para que Deus fale aos nossos corações de maneira especial e continuar mudando a nossa vida. Vamos orar. Querido Deus e Pai, agradecemos o Teu amor.
Agradecemos, Santo Deus, as oportunidades que o Senhor nos tem dado de mudança de vida. E te pedimos que a cada dia o Senhor mexa em nós, mexa na nossa rotina, no nosso dia a dia, para fazer a tua vontade em nós e através de nós. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa todos que estão nesta hora assistindo esta live. Abençoa todos em todo o mundo, ó Deus, para que possam ter esperança em Ti, para que conheçam ao Senhor, para que edifiquem um altar nos seus corações, para adorar o Deus vivo, todo-poderoso, que esta palavra chamada Bíblia revela. Nos abençoa, ó Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos hoje falar um pouco o que está escrito lá no livro de Ageu. Hoje pela manhã nós falamos no livro de Zacarias, um contemporâneo de Ageu, no retorno do exílio babilônico. E no capítulo 1 de Ageu, vou pedir que você abra sua Bíblia, você que está assistindo esta live. Primeiro capítulo de Ageu, os primeiros 14 versículos dizem o seguinte: no segundo ano do rei Dario, no primeiro dia do 6º mês, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, governador de Judá, filho de Sealtiel, e a Josué, sumo sacerdote, filho de Jeozadaque, por intermédio do profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai, é filho de Jeozadaque, com todo o restante do povo, obedecem à vontade do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor seu Deus havia enviado, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe ao povo esta mensagem do Senhor: eu estou convosco, diz o Senhor. Então o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e a todo o restante do povo. E eles foram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus, no 24º dia do 6º mês. Talvez esteja acontecendo uma pequena oscilação por conta da internet. Eu não vou falar o nome da empresa, não vou poupá-la por enquanto, mas se ela não entregar direitinho, a gente vai ter que explicar aqui quem é responsável por essa oscilação. Meus queridos irmãos, às vezes tomamos bênçãos como maldições, tomamos maldições como verdadeiras bênçãos e gostamos de nos enganar. Somos assim. Zacarias, hoje pela manhã, nos lembra. Lembrem que o nome Zacarias significa o Senhor lembra, ou o Senhor é famoso, para que nós possamos lembrar todo o tempo do Senhor. Ele é aquele que toda a terra precisa conhecer. E Zacarias é aquele que continua a profetizar para confirmar a profecia do profeta Ageu. Ageu é um profeta de profecia relâmpago. Dizem que em 4 ou 5 meses, no máximo, Ageu profetizou e pronto. Acabou o tempo da sua profecia. Mas o que é que Ageu está dizendo? Ageu está dizendo, não parece, mas nós vamos refletir sobre isso agora. Ageu está dizendo exatamente o que acontece conosco no nosso tempo. Se fizermos a devida colocação das coisas, nós vamos perceber que o que acontecia naquele tempo é o mesmo que acontece hoje. Ageu está profetizando por volta de 520 a.C. O exílio aconteceu em torno de 586 a.C.
Alguns dizem que Ageu viveu com Daniel na Babilônia. Não se sabe se ele nasceu lá, mas ele viveu com Daniel. Neste período de exílio babilônico, as festas elas são suspensas, as festas de adoração ao Senhor. E tudo indica que Ageu nasceu no período de lua nova, no período de festa de lua nova. E o seu nome significa festivo. Mas está todo mundo muito triste neste tempo, porque foram ao exílio e as festas de adoração ao Senhor, elas são interrompidas. Mas ele começa dizendo no verso 2, que Deus, o Senhor, diz o seguinte: este povo diz, ainda não é tempo, ainda não chegou o tempo de edificar a casa do Senhor. O que é interessante é que quando eles voltaram cheios de ânimo, porque eles tinham um decreto para a reconstrução do templo. E o que era mais interessante deste ânimo? É que tinha um sacerdote para cada 7 pessoas que voltavam do exílio. Ou seja, havia uma verdadeira nação de sacerdote. Os sacerdotes estavam contentes por causa da reconstrução do templo. Alguém tinha baixado um edito, um decreto sobre isso, e eles estavam muito felizes. Mas quando chegaram em Jerusalém, começou então todo o processo de desânimo. E como aconteceu esse desânimo? Na maioria das vezes acontece substituindo uma coisa por outra. Eles substituíram o desejo da reconstrução do templo pelo desejo da construção das próprias coisas. É exatamente o que acontece nos nossos dias. Estamos vivendo a nossa vida secular como uma vida de devoção a Deus. Vivemos para a nossa formação, vivemos para o nosso trabalho, vivemos para o sucesso do mundo secular. Deixamos as coisas do Senhor. E veja que aqui é a reconstrução do templo. E o que é templo? Templo, no Novo Testamento, o Senhor Jesus nos ensina muito bem que templo não é o físico, o prédio. O templo é o nosso coração, a nossa vida. Nós somos templo do Senhor que precisa ser edificado a cada dia. Eles trocam a edificação do templo do Senhor pelo mundo secular, pelo trabalho do mundo secular, pelo trabalho do dia a dia. O povo se desanima em construir o templo, buscando prosperidade para a própria vida. No verso 5, o Senhor nos dá uma expressão muito especial. Na século 21 está dizendo assim: considerai o vosso passado. Na ARC, na Almeida, Revista e Corrigida, tem uma expressão que eu acho muito interessante como ela é colocada. É a mesma expressão. Ela diz assim: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Mas caminho aqui no hebraico significa um curso da vida. E é isso mesmo que ele está dizendo. Verifique o curso da sua vida. Verifique o que é que você está fazendo de lá até aqui. Verifique as coisas que estão acontecendo na sua vida. Verifique o curso da sua vida para que você veja se as coisas estão dando certo. Se o que você está fazendo está certo, se o Senhor se agrada disso, se você tem tido prosperidade nisso. Quando damos prioridade aos nossos planos carnais e seculares, nós costumamos deixar de lado aquilo que é prioritário, que é edificar o templo do Senhor. É necessário ter um altar em cada coração. É necessário reconstruir o altar no coração quando este altar está destruído. Falávamos sobre isso hoje pela manhã, quando falávamos sobre Zacarias, que significa o Senhor lembra. O Senhor quer nos lembrar que Ele é prioridade. E Zacarias, ele confirma a profecia de Ageu. Ageu também quer nos confirmar isso. O Senhor é prioridade. Edificar o templo do Senhor, que somos nós, é prioridade. Estar adorando ao Senhor todo o tempo é prioridade. Mas quando isso não acontece, quando nós nos colocamos à prosperidade secular,
nós vivemos um paradoxo matemático. Diz o texto no verso 6, semeaste muito, recolheste pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para colocar num saquetel furado. Eu não vejo esse texto como um castigo divino porque nós estamos dando prioridade às coisas seculares. Não é isso que vejo nesse texto. O que vejo no texto do verso 6, o verso 9 vai mudar um pouco, parece o mesmo texto, vai mudar um pouco e lá foi o Senhor que fez. Mas nesse verso 6, o que eu vejo Deus dizendo é: quanto mais vocês comem, mais fome vocês têm. Quanto mais vocês bebem, mais sede vocês têm. Quanto mais vocês têm vestimentas, mais frio vocês sentem. O que eu vejo no texto do verso 6 é que o Senhor diz que nós nunca nos saciaremos enquanto estamos buscando coisas seculares. Nós vivemos assim mesmo, inconformados todo o tempo. Quanto mais temos, mais queremos. Quanto mais a pessoa é rica, mais ela quer dinheiro. Quanto mais a pessoa é abastada, mais quer abastecimento. E este é o problema da nossa vida. Nós buscamos, e parece que o objetivo não é chegar a um ponto, mas o objetivo é buscar todo o tempo. E quanto mais buscar, quanto mais ter, mais buscar. E aí o Senhor nunca será prioritário. Aí no verso 7, o Senhor repete aquela expressão: considerai o vosso passado, como está no século 21. Ou, aplicai o vosso coração ao vosso caminho. Coloque o seu coração, observe, examine o curso da sua vida, para ver se tudo que você tem feito tem de fato trazido para você uma prosperidade, uma vida tranquila. E vida tranquila é vida de paz com Deus. Não adianta você ter tudo e ter infelicidade. Hoje falávamos no capítulo 2 de Eclesiastes para o grupo da igreja e falávamos sobre essa reflexão de Salomão. Ele disse: olha, eu tive de tudo e me apliquei a tudo, a todos os prazeres da vida, mas eu não consegui achar a felicidade. A felicidade vem de Deus. Ele conclui dizendo isso: tudo vem dele, tudo vem do Senhor, é ele que dá a felicidade. O verso 8 diz assim: a ordem de Deus. No verso 8, a ordem de Deus é que a gente dê prioridade, não diz isso não, ali era o meu esboço, mas a ordem é que a gente dê prioridade à edificação da casa de Deus. Diz assim: subi ao monte para trazer madeira, ou seja, trabalhe para a edificação desta casa. Edificai o templo, eu me agradarei dele e serei glorificado, diz o Senhor. Então a ordem de Deus é que seja dada prioridade à edificação do templo. 1 Coríntios 3:16, e 17, dizem o quê? Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito de Deus? Aquele que destruiu o que é de Deus, o verso 17 diz, por Deus será destruído. Deus não quer que a gente viva destruindo o templo do Espírito dele, que somos nós. Ele quer que a gente seja edificado a cada dia, porque nós temos um objetivo futuro, uma morada com Deus. Caímos no Éden e precisamos então estar reconciliados com o Senhor. E quando não buscamos a edificação do templo do Espírito do Senhor, que somos nós então nos distanciamos a cada dia do nosso Deus. E esta edificação do templo do Espírito de Deus é necessária para que possamos buscar almas para o Senhor e outras pessoas sejam reconciliadas com Deus. Não perderemos a salvação, perderemos galardão, mas muitos não terão a oportunidade de ouvirem do Senhor através de nós, por não estarmos edificados como casa de Deus. O verso 9 diz: a causa da destruição é a escassez. A causa da destruição e da escassez é a prioridade que não é a nossa vontade. Quer ver que diz isso? Veja só,
Esperastes muito, mas veio pouco. E esse pouco, quando o levaste para casa, eu o dissipei com um sopro. Vamos avaliar este momento que estamos vivendo. Não foi como um sopro que todas as estruturas do mundo foram destruídas. De repente, as estruturas, os sistemas de saúde, de transporte, os sistemas de governo, de repente, entram em colapso por um simples vírus que chegou. Como um sopro, Deus fez isso. Não precisou ainda de gafanhoto cortador, não precisou ainda de nenhum tipo de peste maior. Foi uma simples peste. Não teve tumor, não teve água transformada nem em absinto e nem em sangue. Apenas um simples vírus fez o mundo entrar em colapso. Parece esta palavra aqui, com um sopro, dissipei. O dissipei apenas com um sopro. Por que motivo? Diz o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo está em ruína, ao passo que cada um de vós cuida da própria casa. O templo do Senhor está em ruína em tantos corações. Tantos corações estão em ruína que deveriam ser templo de Deus. Tantas pessoas estão em ruína que deveriam ser templo de Deus. Mas vivem a própria casa. E eu quero mudar a palavra casa para vontade, para as próprias coisas. Vivem construindo a própria vontade, deixando de lado a vontade do Senhor, deixando de lado a vontade de Deus. Deus, então, no verso 10 e 11, ele nos dá um castigo. Castigo é bom. Quando eu era pequeno, meu pai fazia muito isso. Nos castigava para que nós pudéssemos refletir. Se o mundo não estivesse passando por este vírus neste momento, se Deus não estivesse permitindo isso, muitas vidas não teriam mudado. Tenho certeza que o mundo não será mais o mesmo depois dessa crise. Tenho certeza que o mundo não será mais o mesmo depois desse vírus. Tenho certeza que muitos casamentos estão voltando ao que era. Muitas famílias estão vivendo os seus relacionamentos. Ainda hoje vi uma família inteira, cheio, um falando por cima do outro, aqui cheio de alegria uns com os outros, a família da minha esposa. Muita alegria. Muitos não se falavam há algum tempo, ou se falavam um com um, outro com outro. Hoje a família toda reuniu, fez aquele contato gostoso, mesmo que de maneira virtual. O mundo não será o mesmo, porque o Senhor tocou no mundo. O verso 10 e 11 diz assim: por isso os céus retiveram o orvalho, e a terra reteve os seus frutos por vossa causa. Mandei vir a seca sobre a terra, sobre as colinas, sobre o trigo, sobre o vinho novo, sobre o azeite, sobre tudo que a terra produz, também sobre os homens e os animais, e sobre todo o seu trabalho. Uma crise muito grande depois que todo esse processo desse coronavírus, desse Covid-19 passar. Mas eu quero contar um segredo para você. A crise não nos abalará, porque este momento o Senhor reconstrói o seu altar nos nossos corações, reedifica a sua casa em nós. Mas para que isso aconteça, é necessário que a gente faça o que Sealtiel, o que Zorobabel, filho de Sealtiel, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, com todo o restante do povo fizeram. O que é que devemos fazer? Parte B do verso 12. Obedeceram a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor seu Deus havia enviado, e o povo temeu ao Senhor. A crise vem, faz o povo temer ao Senhor. Quanto escárnio estava acontecendo no mundo, mas agora o mundo recorre a Deus. Muitos estão recorrendo ao Senhor, muitos estão buscando que o Senhor possa resolver este problema terrível. E o Senhor irá nos ensinar coisas especiais na crise. A crise não nos abalará. Nós estávamos em crise quando achávamos que tínhamos muito abastecimento. A crise que virá será uma crise de coisas, não uma crise de amor, não uma crise de adoração. A crise não nos abalará. A causa da destruição e da escassez
é exatamente a falta da prioridade, ou dando prioridade à nossa vontade e não à vontade de Deus. O problema, o castigo, a dificuldade nos faz refletir e mudar. O mundo não será mais o mesmo. Temos que deixar a nossa vontade, sacrificá-la e abraçar a vontade de Deus. A obediência muda a nossa sorte, muda a nossa visão, muda a nossa vida. Precisamos ser obedientes e tementes. E o verso 13 e 14 nos ensina que quando obedecemos dando prioridade às coisas de Deus, Ele então promete estar conosco, como está no verso 13. Dar ânimo aos nossos governantes, dar ânimo a todo o povo. Ele se agrada de nós, como diz o verso 18. Ele, então, é glorificado em nossas vidas, como a parte B do verso 18. Edifiquem o templo, tirem madeira, e então eu me agradarei de vocês, o verso 8 do capítulo 1 de Ageu diz. E eu serei glorificado. Sabe o que o capítulo 5 de Esdras, verso 1 e 2 dizem? Esdras também é contemporâneo de Ageu. Ele é um dos que volta com uma das turmas, volta do Egito, do exílio babilônico. Diz o seguinte: o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, dispuseram-se e começaram a construir o templo de Deus que está em Jerusalém, e os profetas de Deus que estavam com eles os ajudavam. Eles têm perseguição, alguém tenta impedi-los, mas o capítulo 6 vai mostrar que um edito do rei da Babilônia é enviado uma resposta, uma carta dele, e o templo é construído e é consagrado ao Senhor. E o texto nos ensina que a glória da primeira casa, a glória da segunda casa é melhor do que o da primeira. O texto está apontando para Cristo Jesus. O texto está apontando para da velha aliança para a nova aliança. O texto está nos ensinando que viver Jesus, viver com Jesus, ser edificado como templo do Espírito Santo de Deus é gloriosíssimo, e um dia estaremos morando com Ele. Pense na sua vida, pense como você está, pense nas suas prioridades. O que você tem dado prioridade? Este mundo secular? O que você tem dado prioridade? A sua vontade? Deixe de dar prioridade à sua vontade. Deixe de ser guiado por Deus, e você vai ver que não há crise que lhe abale, não há Covid-19 que lhe entristeça, porque Deus dará ânimo a todo o povo. Que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus. É uma música, né? Agora teremos uma música para encerrar. E eu quero dizer à primeira igreja: continue amando. Lendo Eclesiastes. Leiam esses livros do retorno babilônico, do retorno do exílio. Estamos vivendo reclusos, mas o Senhor está conosco sempre. Ele quer mudar a nossa vida, Ele quer mudar a vida da igreja. Eu
nesse momento nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Fique em paz. Fique firme. Deus está conosco. Querido Deus e amantíssimo Senhor, como foi bom ouvir a Gilda. O festivo quer tornar as peças do coração do Senhor. Senhor, neste momento difícil de reclusão, de exílio nas nossas casas, que possamos, ó Deus, ter um coração voltado ao Senhor, e possamos compreender a necessidade de que o Senhor seja prioridade em nós, nas nossas mentes, de que a edificação do templo, que é o nosso coração, seja prioridade e com as nossas vontades, os nossos desejos da nossa vida secular. Ó Deus, que sejamos prósperos nas coisas do Senhor, que possamos pensar do jeito que o Senhor quer que pensemos. Muda a nossa vida, Deus. Que esta crise mude a nossa vida para melhor. Queremos agradecer ao Senhor por ter permitido o Covid-19. Queremos sim, porque sabemos que o Senhor não perde a mão. Sabemos que o Senhor não perde o controle da história, o controle da nossa vida. Queremos colocar as nossas vidas diante de Ti. Pedir que o Senhor abençoe a nossa semana, em nome de Jesus. Amém. Quarta-feira, 19h30, estaremos juntos de novo numa live. Deus abençoe.